Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que todo o conteúdo que eu já tenha publicado até o momento te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero fechar com você aqui os meus, os meus times, né? Os times que eu uso aqui, os melhores times para a gente fazer as nossas operações nesse período onde a maior parte da temporada europeia acabou, né? Os maiores campeonatos já não estão mais acontecendo. A gente só ficou aqui com o submundo da Europa, né? Entre aspas, campeonato de menor expressão. Mas eu vou te trazer aqui os motivos porque esses times fazem parte da minha lista. Se você usar da mesma maneira que eu, você vai ter aí pelo menos 82% de chance de taxa de acerto nas suas entradas, porque esses são times de valor esperado positivo que vão fazer você conseguir usar os dados deles e ter lucro no longo prazo, porque eles entregam consistência de ataque, eles entregam consistência de desempenho, e na maioria das vezes, se você usar esses times contra a maioria dos adversários frágeis que eles têm no campeonato deles, você vai acertar também pelo menos 82% das suas entradas e vai ter lucro no seu longo prazo. Então, esses são os melhores times para você apostar nessa época de agora, né? Até agosto chegar e voltar com a temporada europeia. Então, vamos começar aqui com essa parte final, mostrando os jogos do Japão, né? Que eu uso aqui o Kyoto, né? Vamos começar pelo Kyoto aqui. Tô aqui com a Academia das Apostas, né? Tô com a Academia das Apostas aqui do meu lado mais uma vez. Se você não conhece o Academia das Apostas, é um site gratuito, não tenho relação nenhuma com a academia. É apenas um site que eu uso para mim desde 2012. Se você não conhece, vou deixar na descrição do vídeo o link para você usar, porque é o site que mais me ajudou a fazer leitura de estatísticas e se ajudou o que eu faço, com certeza vai te ajudar também aqui. Então, o primeiro time que eu uso aqui no Japão é o Kyoto. E por que que eu uso o Kyoto? Vamos abrir aqui. Aliás, vou abrir o casa aqui, né? Vou abrir o Kyoto jogando em casa. Por que que eu uso o Kyoto? Porque, em primeiro lugar, ele tem aqui, jogando em casa, né? Ele é um time, ele é um time de ambas marcam, né? Por isso que ele vem no topo da minha lista. Ele é um time que se envolve em ambas marcam aqui, jogando em casa, né? Marcou gols em 87% dos jogos, sofreu em 75%, e por causa disso, né, pela consistência de ataque e permissão, né, ele permite que o adversário jogue, transformando os jogos num jogo aberto, né? E tem um padrãozinho aqui, ó, de marcar e sofrer gol mais para segundo tempo, né? As barras dele aqui aumentam do fim do primeiro tempo para o segundo tempo. Então, como eu faço over limite, né? Se você gostar de fazer over limite também, você tem aqui o Kyoto, que você pode usar com maior potencial para fim de HT e segundo tempo, com ataque consistente e tudo mais. Jogando fora de casa, né? O Kyoto fora de casa, ele tem o quê? Fora de casa ele tem aqui, ele continua sendo um time de ambas marcam, né? Continua sendo aqui um time de ambas marcam. Marcou em 90% dos jogos, sofreu em 80%. É um time que mantém o nível de jogo aberto contra qualquer adversário e mantém o desempenho no fim do HT, né? O gráfico lá do outro lado, do lado direito, esse gráfico aqui, né? Este gráfico aqui. Final de HT para segundo tempo. Então ele mantém tanto casa quanto fora, ele mantém aqui o nível da, do desempenho, né? A característica dele se mantém e permite com que eu
consiga greens consistentes usando esse time. Depois dele tem o Kashima Antlers, que eu uso também, né? Cadê o Kashima? Tá aqui, ó. Kashima Antlers, jogando em casa. Aqui. Kashima Antlers jogando em casa. Ele tem o quê? Esse aqui, ele já é um time. Esse aqui já é um time que tem um pouco mais de defesa consistente e tem ataque. eh, o ataque funcionou em 100% dos jogos casa. Então, como ele tem uma defesa um pouco mais sólida, por isso ele não vem no topo da minha lista, porque dependendo de contra quem ele jogue, jogos dele ficam um pouco mais travados. Então, eu coloco esse tipo de time num patamar abaixo, porque ele é consistente em me entregar gol. Só que ele tem uma defesa que não permite muito jogo aberto, né? E, e ele tem capacidade de me entregar gol em qualquer momento do jogo, né? Aqui, ó. O gráfico de gols dele mostra que ele mantém um desempenho consistente em qualquer momento de jogo, né? Já desde o HT até o final do jogo. E também por isso ele vem em segundo lugar na minha lista, né? Muitas vezes eu vou perder o primeiro gol desse time e aí eu vou precisar fazer leitura para um cenário de over 1.5, né? E a leitura fica mais complexa. Fora de casa, né? Fora de casa. Cadê o Kashima fora de casa? Fora de casa, o Kashima tem aqui. Como é que é o desempenho dele fora? Fora de casa, ele é um time um pouco mais ambas marcam, apesar do ataque ficar um pouquinho pior, né? O ataque para de funcionar um pouco fora de casa, mas ele é frágil, né? Ele passa a ser mais frágil fora de casa e quase um time de ambas marcam. E o desempenho dele aqui, ó, já começa a se ligar um pouco mais para fim de HT, né? Fim de HT e segundo tempo. Aqui ele se encaixa um pouco mais naquilo que eu prefiro, né? E na campanha casa, ele é um time um pouco mais controlador de jogo, tá? Então, mantém consistência de ataque, é melhor jogando fora de casa, pro meu método, do que em casa, porque ele permite mais jogos abertos nessa condição. O Kawasaki vem na terceira posição da minha lista, do Japão. O Kawasaki jogando em casa. Kawasaki em casa. Ele tem o quê? Ele é um time parecido com o Kashima Antlers, né? Ele tem uma defesa sólida, jogando em casa. O ataque decai um pouquinho. O ataque é um pouquinho menos consistente do que o ataque do Kashima Antlers. Por isso ele vem num estágio abaixo, né? E o desempenho dele é melhor, né? Para o meu método, o desempenho do Kawasaki, o desempenho do Kawasaki é melhor porque ele tem um padrãozinho melhor para segundo tempo. Eu consigo mais gols, entrar mais fácil no mercado com esse time aqui. Fora de casa, como é que é o Kawasaki? Fora de casa ele tem aqui, ó. Fora de casa, ele é um time um pouco mais ambas marcam, né? Fora de casa ele é um time um pouco mais ambas marcam. E marcou em 89% dos jogos, sofreu em 78%. Isso permite jogos mais abertos, né? É melhor para o meu método. Ele funciona, para mim, ele funciona melhor fora de casa do que em casa. Se envolve um pouco mais em gol. E o desempenho também é melhor, né? O desempenho também vai aqui pro fim de HT. Fim de HT e segundo tempo. Né? Aumenta o volume de gols aqui nesses períodos. Então, Kawasaki fora de casa é um pouquinho melhor pro meu método do que jogando em casa. Né? Se você usar o Kawasaki dessa mesma maneira, você consegue mais acerto, né, nas suas entradas, pegando ele jogando fora de casa do que em casa. Então vai anotando aí.
né? E você consegue aí pegar uma lista boa de times para você montar suas listas nesse período aqui, onde a temporada europeia está com menos opções. Depois vem o Urawa. Na minha lista vem o Urawa, logo em seguida. Cadê o Urawa? Deixa eu clicar nele aqui, ó. Fica mais fácil. Cadê o Urawa aqui? Urawa jogando em casa. Cadê o Urawa jogando em casa? Tá aqui. Urawa jogando em casa. Ele tem aqui. Ele tem uma defesa mais sólida jogando em casa, né? O ataque não é tão consistente como os outros times que eu já mostrei, só que ele mantém 70% de consistência de ataque jogando em casa. Então, ele consegue entregar gols também. E fora de casa ele é um pouquinho melhor para o meu método, né? Porque fora de casa ele é um pouco mais frágil, né? Tá aqui, ó. Olha lá, ele é mais para ambas marcam, né? Jogando em casa, ele é um pouco mais para ambas marcam. E marcou e sofreu em 78% dos jogos. E tem aqui um desempenho que vai um pouco mais pro fim do HT e vai pro segundo tempo, certo? Então, se você faz over full time, se você gosta de over full time, o Urawa é uma boa, principalmente jogando fora de casa, tá? Do que em casa, para você conseguir suas entradas. E por fim, na primeira divisão do Japão, tem o Kashiwa. Cadê o Kashiwa? O Kashiwa. O Kashiwa jogando em casa. Vamos ver aqui o Kashiwa jogando em casa. Tá aqui, ó. Kashiwa jogando em casa. Vamos botar ele aqui, ó. Ele é um time que tem uma defesa um pouco mais sólida. O ataque marcou em 89% dos jogos. Ataque consistente. A defesa também, né? Dependendo de contra quem ele joga, você acaba tendo um jogo um pouco mais travado. Então, por isso ele vem um pouco mais para baixo. E o desempenho dele é mais para segundo tempo do que para HT. Por que que ele vem um pouquinho depois na minha lista? Porque o desempenho dele de fim de jogo decai um pouco, né? Ele mantém aqui essa consistência aqui, depois ele decai os últimos 15 minutos dele não é tão forte como a primeira meia hora. Então ele vem por último, tá? E aí jogando fora de casa, vamos botar aqui o Kashiwa jogando fora de casa. Fora de casa, como é que ele é? Ele mantém a defesa, né? A defesa continua sólida. O ataque continua consistente, marcou em 90% dos jogos fora de casa. E mantém o desempenho, né? De fim de HT. Tá aqui. Fim do HT para o segundo tempo. Mantido. Então, esses são os times que você pode usar na primeira divisão do Japão. Se você usar do mesmo jeito que eu uso aqui, esses são os argumentos pelos quais eles funcionam para over full time, tá? Se você quiser fazer over full time, tanto o over limite quanto o over à frente, você vai conseguir usar esses times nessas condições. Se você faz ambas marcam, tá? Se você gosta da metodologia de ambas marcam, você também pode tentar usar alguns desses times aqui. Basta pegar os que eu falei que são ambas marcam, né? Que tem característica de ambas marcam. Só que aí você vai ter que usar ele na condição onde ele tem característica de ambas marcam, né? Não na outra, onde ele tem a defesa mais sólida. E você vai precisar pegar ele contra um outro time com mesmas características do que ele, né? Características de ambas marcam. E aí, se você encontrar esses dois times, fica bom para você aplicar o seu método de ambas marcam se você quiser. Beleza? Na segunda divisão do Japão, o primeiro time que eu uso na segunda divisão do Japão é o Vegalta. Aqui, ó, Vegalta Sendai.
E jogando em casa, como é que é o Vegalta? Jogando em casa, o Vegalta tem aqui, como é que é a característica dele em casa? Ele é um time de ambas marcam, tá vendo aí? Sofreu em 67% dos jogos, marcou em 89%. É um time que tem consistência de ataque e defesa frágil. E só que o desempenho dele é mais forte em HT do que em segundo tempo, tá? Ele vem no topo da minha lista porque pelo menos ele é um time de ambas marcam que se encaixa melhor no que eu prefiro fazer, né? Dentro do cenário de over. Então, por isso ele vem aqui nessa primeira posição da minha metodologia, né? O HT dele aqui, ó, é mais forte do que o segundo tempo, mas ele é um time de ambas marcam e me entrega aqui o que eu preciso em termos de jogo aberto, né? E fora de casa, vamos ver o Vegalta fora de casa aqui, ó. Fora de casa, o Vegalta, como é que ele é? Ele aumenta a consistência de defesa, né? A defesa dele é um pouco mais consistente aqui. O ataque se mantém consistente, em 67% dos jogos ele marcou. E aí, aqui, ele empurra um pouco mais a chance de gol. Ele empurra um pouco mais a chance de gol pro segundo tempo, né? É do meio do HT mais pro segundo tempo, né? Tá aqui, ó. E com um pouco mais de potencial de gol na última meia hora de jogo, né? Aqui, dessas duas barras de finais aqui. Então, por isso ele vem na no topo da minha lista aqui, da segunda divisão do Japão. Depois dele vem o Mito. Depois dele vem o Mito. Cadê o Mito? Depois dele vem o Mito. Aqui o Mito. O Mito, o Mito jogando em casa. O Mito jogando em casa tem aqui, ó. Ele tem aqui uma defesa sólida jogando em casa. O ataque marcou em 80% dos jogos. O ataque é consistente, por isso ele vem na minha lista aqui. E o desempenho dele também é um pouco mais para. O desempenho dele é um pouco mais consistente, né? Ao longo do HT, né? E o segundo tempo mantém um volume um pouco mais sólido de pressão sobre o adversário, né? Do fim do HT aqui para frente é um pouco mais sólido. Mas ele consegue fazer gols em HT, né? Então não é tão ideal para o meu método, porque fica mais fácil quando são times que começam a marcar gol daqui para baixo, que é quando eu consigo entrar no mercado. Jogando fora de casa, o Mito, as características do Mito fora de casa, ele tem aqui, ó, uma defesa, ele mantém a defesa sólida, 43%. O ataque se mantém consistente, marcou em 71% dos jogos. E aqui sim, aqui o ataque dele funciona. O ataque dele funciona um pouco mais no fim do HT. Ele se envolve um pouco mais em gol, né? Do fim do HT para o segundo tempo, certo? Ele só não vem no topo da lista porque o Vegalta tem mais características de ambas marcam do que ele. Depois vem o Iwata. Depois na minha lista vem o Iwata. Cadê o Iwata? É o Júbilo Iwata. Aqui, ó. Júbilo Iwata em casa. O Júbilo tem o quê? Em casa ele tem defesa sólida, né? Defesa sólida. Não sofreu gol em quase metade da campanha, mas o ataque é consistente. 78% ele marcou pelo menos um gol. E o desempenho dele
vai do fim do HT para o segundo tempo, momentos em que eu consigo entrar no mercado. Então, ele é um pouquinho melhorzinho em termos desse desempenho aqui para over full time, porém é um time que tem uma defesa um pouco mais sólida, né? Não permite muito jogo aberto. Jogando fora de casa, como é que é o Júbilo aqui? Fora de casa ele é um pouco mais ambas marcam, né? Tá aqui, ó. Ele é um pouco mais ambas marcam. Marcou em 75% dos jogos, sofreu em 87. E só que ele começa a marcar um pouco mais de gol lá no 16:30, né? E vem pro segundo tempo. Aqui, 16:30 pro segundo tempo. Ele é mais ambas marcam fora de casa, mas o desempenho dele começa mais cedo, né? Então ele se encaixa no over full time por causa disso. Se você também quiser usar, você pode usar esses times aqui no Japão para poder pegar sua consistência. Por último, tem o Sagan. Sagan aqui no Japão jogando em casa. Cadê o Sagan? Em casa, o Sagan tem característica de ambas marcam, né? É um time que marca em 82% dos jogos e sofre em 64%. É um time que joga e permite o adversário jogar. Só que o desempenho dele é mais focado em HT, né? Tá vendo aí? O volume de gol marcado dele é mais para HT. A fragilidade vem do fim do HT para o segundo tempo, tá? Então por isso ele vem por último lugar na minha lista, porque ele tem um potencial maior para HT e a fragilidade dele vem depois. Mas é um time que se envolve em ambas marcam. Ah, fora de casa, como é que é? Fora de casa, o Sagan tem aqui. Fora de casa, ele tem aqui. Ele mantém a tendência para ambas marcam. Só que o ataque dele funciona um pouco menos, né? Ele falhou em marcar além da conta, né? Ele mantém a tendência de ambas marcam, mas o ataque começa a ficar um pouco mais ruim. E o desempenho se encaixa, né? Fim de HT. Fim de HT para segundo tempo. Aqui tá ok. Beleza? Então esses são os times da primeira e segunda divisão do Japão, tá? Se você quiser usar esses times aí para pegar sua consistência, são times de valor esperado positivo para você usar seu método de over full time ou ambas marcam, né, nesse período aqui onde a gente tem um pouco menos de opções por causa do fim da temporada europeia. Eu preciso que você deixe o seu like nesse vídeo se você estiver gostando do conteúdo até aqui. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para que o YouTube entenda que você está curtindo o que eu estou fazendo aqui, que esse é um conteúdo de valor para você, que você encontra saída, né, para que você consiga a sua consistência. Porque aqui nesse canal, o único objetivo que eu tenho aqui é te entregar toda a facilidade que eu consegui para mim nesses 12 para 13 anos de, de experiência, né, no trade esportivo. Tudo isso que eu consegui encontrar para mim aqui, eu quero entregar para você e tirar você desse marasmo que você possivelmente está enfrentando aí em todo esse tempo, tentando encontrar sua consistência e não ter conseguido até esse momento. Eu preciso que você se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever, acione as notificações no sininho para receber todos os materiais, os conteúdos novos que eu publicar, o YouTube vai te avisar aí, aciona o sininho para todas as notificações. Comenta aqui embaixo para mim, falando o que você tá achando dessa lista de times, se você usa, né, se você trabalha nesses campeonatos que eu tô trazendo aqui. E eu preciso que você se torne membro do Escola de Trading para que você venha comigo estudar todos esses times aqui, né? E outros mais
que eu trago em análise, eu mesmo analiso os jogos de todos esses times aqui diariamente lá no nosso clube de membros e você vai receber um acompanhamento meu diário para que você aprenda mais fortemente a sua metodologia, seja ela qual for. Você pode escolher match odds, você pode escolher mercado de gols, você pode escolher ambas marcam, você pode escolher qualquer outra coisa, resultado exato, pode escolher qualquer coisa e lá no grupo eu vou te ajudar a encontrar a saída para sua consistência em qualquer método que você queira executar. Aqui na descrição do vídeo tem as instruções para você virar membro do Escola de Trading. Pode ser por Pix ou por cartão de crédito. E depois que você virar membro, você vai lá. Na descrição do vídeo também tem uns links para você falar comigo. Chat do Facebook ou no Instagram. Manda para mim uma mensagem privada com o seu número de WhatsApp. Eu te adiciono lá no grupo. E a gente vai conversar todos os dias. E eu vou poder ajudar você a aprender qualquer método que você quiser. Então, se torne membro agora. Bora estudar lá junto comigo todos os dias. Clique em curtir se você gostou. Compartilha para seus amigos nas suas redes sociais esse vídeo aqui. Comenta. Se inscreva no canal. E bora continuar com essa paradinha aqui. Depois do Japão, a gente tem a Letônia. A Letônia é um campeonato que ele é bastante desnivelado, né? Os times de topo de tabela, eles são bem mais fortes do que todo o resto do campeonato. E se você usar esses times de topo, você vai conseguir um pouco mais de consistência. O primeiro time que eu uso na minha... O primeiro time que eu uso na minha lista é o Rigas. Tem dois Riga, tem um Riga e o Rigas aqui na Letônia. O primeiro, o que vem no topo da minha lista, é o Rigas. É esse daqui, ó. É esse aqui, do escudinho azul com um leãozinho ali dentro. O Rigas FS. Por que que esse é o primeiro? Porque ele é um time que tem uma defesa sólida em casa, mas marcou gol em 89% dos jogos. E tem aqui um desempenho que marca gol, né? O ataque dele marca gol em qualquer momento do jogo inteiro. Aqui vai ser complicado, tá? Na Letônia, os times de topo de tabela, eles marcam. Você vai pegar time marcando gol em qualquer momento do jogo inteiro, porque é muito desnivelado. Então aqui você vai ter que encontrar uma oportunidade para entrar nesse mercado aqui. E o bom é que eles marcam em volume, né? Por causa da discrepância de qualidade entre eles e o resto, eles marcam muitos gols. Eles não ficam só no 1 a 0, no 2 a 0, eles marcam gols em volume, né? Então, você consegue sim uma oportunidade para entrar no mercado em algum momento ali desses gols que vão acontecer. Então, o Rigas é o primeiro porque ele tem ataque consistente, marcou em 89%, e fora de casa, vou botar aqui num joguinho fora de casa do Rigas. Fora de casa ele tem aqui, ó, um desempenho que vai mais pro ambas marcam, ó. Tá vendo aqui, ó? Sofreu em 100% dos jogos, marcou em 87% dos jogos. Um time favorito, como esse aqui, se envolver tanto em gol sofrido como o Rigas tem aqui jogando fora de casa, é o céu na terra. Então, aqui ajuda demais, né? Principalmente no segundo tempo aqui, ó. Principalmente no segundo tempo, o gráfico de gols do Rigas ajuda você pegar golzinho em segundo tempo, né? O jogo dele fica mais aberto do fim do HT para o segundo tempo, né? Esse gráfico aqui, ó. Então, por isso ele vem no topo da minha lista. Depois dele vem o Riga, esse aqui, ó. É o concorrente direto do Riga, é o anti-herói desse campeonato aqui. E por que vem nessa ordem? Porque esse Riga aqui, ele é um pouco mais sólido em ambas as condições, né?
ele não se envolve tanto em ambas marcam como esse outro Riga aqui. Ele não sofreu gol em 63% em casa, marcou em 100%, né? O ataque dele é extremamente consistente, não tem falha de ataque e tem um desempenho casa que vai mais pro segundo tempo, ó. Tem volume de gol marcado bem maior para segundo tempo, né? Por isso ele vem, só por isso ele não vem em primeiro, senão ele viria em primeiro na minha lista. Ele só não vem em primeiro por causa desse comportamento aqui da defesa dele. E fora de casa, esse Riga, ele também mantém a solidez, né, de defesa. A defesa dele continua sólida, 50%, sem sofrer gol fora de casa. E o ataque continua consistente, né? Marcou gol em 100%, também fora de casa. E o momento de gol já é mais para HT, né? Mais para HT do que para segundo tempo. Então, fazem parte da minha lista, né? E só que o outro Rigas vem primeiro. Por último vem o Alda. O Alda é o terceiro time que eu uso aqui na Letônia. E o Alda jogando em casa. O Alda jogando em casa tem aqui, ó, 63% sem sofrer gol jogando em casa. Um ataque que marcou em 100% dos jogos. E o ataque dele funciona do 16:30, né? Do 16:30, tá aqui, ó, pro segundo tempo. Por isso ele vem por último, né? Ele é um time que tem um buraco aqui ainda, ó, tem um buraco aqui no meião 75 em termos de ataque. O ataque dele oscila ao longo dos 90 minutos, mas é um time consistente, que marcou gol em 100%, apesar daquele buraco ali. Ele marcou gol em 100% da campanha casa e tem uma defesa sólida nessa condição. Jogando fora de casa o Alda já é um time um pouco mais ambas marcam. Ah, tá aqui, ó. Marcou e sofreu gol em 83% dos jogos, certo? É um time que se envolve, que joga e permite mais que o adversário jogue. Só que ele peca no ataque, né? O volume de gol marcado dele jogando fora de casa é mais baixo, né? E ele acaba sendo um pouco mais frágil por período do que marcando gol, né? Então, por isso ele vem por último, apesar de ser um time de ambas marcam, ser consistente em ataque e marcar em 100% da campanha casa. Então, se você usar esses times nessa mesma ordem, você vai ter lucro, né, no longo prazo aí, usando a Letônia. Depois desses times, vem a Lituânia, né? A Lituânia também dá para você usar alguma coisinha ali. E você consegue usar a Lituânia se você pegar o Hegelman, né? Aqui se você pegar o Hegelman jogando em casa, né? O Hegelman te entrega aqui, ó. O Hegelman jogando em casa, ele é um time de ambas marcam. Aqui, ó. Sofreu em 67%, marcou em 100. É um time que joga e permite que o adversário jogue, né? E tem volume maior de gol do fim do HT, para o segundo tempo, né? O ataque dele fica mais consistente nessa parte aqui. Encaixe perfeito para o meu método de over full time, tá? Então se você pegar esse aqui, também encaixa. Fora de casa, como é que é o Hegelman? Fora de casa ele tem aqui, ó. O ataque dele decai um pouco fora de casa. Já não marcou nenhum gol em quase metade da campanha. Continua sendo frágil. Sofreu gol em 67%. E marca gols mais para segundo tempo, né? Lá. O gráfico do lado direito aqui. Marca mais gols em segundo tempo. Por isso ele se encaixa bem no meu método. Depois dele vem o Kaunos Algiris, que é o segundo time que eu uso nessa liga.
Jogando em casa, o Kaunos Algires, por que que ele vem em segundo lugar? Ele vem em segundo lugar porque ele tem uma defesa mais sólida, né? Ele não é muito de ambas marcam. Aqui, ó. Não sofreu gol nenhum em quase metade da campanha, marcou em 71% e tem um desempenho de momento de gol que vai do 16-30, né? Aumenta mais aqui para o segundo tempo. Tá? Se fosse só o momento de gol, tava beleza, encaixaria bem. Mas o problema é o desempenho dele, a característica que ele tem sem sofrer gol nessa campanha casa. Então, por isso ele vem em segundo lugar. Fora de casa, não é esse aqui não. Fora de casa, o Kaunos Algires tem o quê? Fora de casa ele tem 60% sem sofrer gol, né? Continua sendo um time sólido. Marcou gol em 60%, né? Então ele decai, a defesa fica mais sólida e o ataque decai um pouco em consistência. E tem um desempenho de momento de gol mais para segundo tempo, certo? Aqui, se fosse só o momento de gol, estaria beleza, né? Mas infelizmente o desempenho dele jogando na campanha casa fora não é igual ao do Hegelmann, né? Ele é um time consistente, o Kaunos Algires, mas o Hegelmann é melhor para que você consiga gol de qualquer forma. O último time que eu uso aqui na Lituânia é o Suduva. O Suduva, por que que ele vem por último aqui? O Suduva jogando em casa. Ele é um time aqui, ó, que tem uma defesa sólida, né? Não sofreu gol em 71% dos jogos. O ataque é consistente, marcou em 86%. Então, ele te entrega EV positivo no longo prazo. Só que o potencial dele de gol é mais voltado para HT. Tá aqui. Então, voltado mais para HT, aí a gente tem um pouco menos de tendência a pegar gol em full time com ele. Então, por isso ele vem por último na minha lista. E, por fim, jogando fora de casa, o Suduva fora de casa, ele mantém consistência de defesa, né? Tá aqui, ó. Não sofreu gol em 50%. O ataque também cai de desempenho, vai para 50% sem marcar gol. E só que o desempenho dele, quando ele marca, né? Quando ele marca, os momentos de gols dele ficam mais voltados para fim de HT e segundo tempo. Então, por isso aqui ele vem por último lugar na minha lista. Se você usar nessa ordem esses times aqui, né, dando essa prioridade, você tem lucro no longo prazo usando a Lituânia, ok? Depois a gente vem para a Noruega, a primeira divisão da Noruega. A gente tem o Viking na Noruega. A gente tem aqui, ó, jogando em casa. O Viking tem aqui, como é que é a consistência dele? Jogando em casa, o Viking é um time de ambas marcam. Marcou e sofreu em 87% dos jogos, 83% dos jogos. Então ele joga e permite que o adversário jogue. É bom para ambas marcam, é bom para over full time, por deixar o jogo aberto. E o desempenho dele é mais para segundo tempo, então encaixa perfeitamente, né? Fim de HT, segundo tempo, se encaixa perfeitamente no nosso over full time, beleza? Jogando fora de casa, como é que é o Viking? Fora de casa, o Viking tem aqui. Ele mantém o desempenho, né? De ambas marcam, fora de casa. Mantém o desempenho fora de casa. É um time de ambas marcam. E mantém o desempenho aqui de. Mantém o desempenho lá, né? Jogando em fim de HT, aumentando quantidade de gol marcado, né? E fragilidade também, em fim de HT, para segundo tempo. Então o Viking é o perfeito, né? É perfeitinho para ambas as condições aqui
na Noruega, né? Casa fora, ele é o time perfeitinho para a gente poder fazer uma entrada. Por fim, em seguida, a gente tem aqui o Brann. O Brann é o segundo time que eu uso na Noruega. O Brann jogando em casa. O Brann jogando em casa, ele tem comportamento de ambas marcam jogando em casa, né? Marcou em 67% dos jogos, sofreu em 83%. Se encaixa, né? É um bom time para over full time. Marca gols mais para segundo tempo, né? Tá aqui. Mais para segundo tempo o desempenho dele. Então tá beleza, se encaixa perfeitamente. Só que ele vem em segundo lugar na minha lista por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Jogando fora de casa, ele tem um ataque que piora um pouquinho, né? Ele cai um pouco a consistência de ataque dele. Ele é um pouco mais frágil do que marca, né, nessa condição. Sofreu em 100% dos jogos. E o desempenho dele de gol meio que some, né? Tá ali, ó. O gráfico de gol marcado do Brann nessa condição aqui, né? Ele concentra o envolvimento em gol do fim do HT para o segundo tempo, só que é muito definido por período específico, né? Ele marca mais gols em períodos específicos, não é consistente ao longo do tempo. Então, por isso ele vem na segunda posição. Depois dele vem o Bodoglint. Por que eu uso o Bodoglint na terceira posição da minha lista, né? Deveria ser um time que pudesse ficar um pouco mais para cima, né? Por que o Bodoglint vem depois? O Bodoglint vem depois por causa da tendência dele ser um time defensivo, né? Ele tem maior chance de não sofrer, né? Não sofreu nenhum gol em 75% da campanha. Marcou em 100%, ok? É um ataque consistente, mas ele não deixa muito jogo aberto, ele não dá chance para adversário, tá? Então, para over full time, você tem um jogo que é um pouco mais ligado, a sua entrada fica mais ligada ao ataque desse time, porque o adversário não consegue fazer muita coisa contra ele. E o desempenho dele é mais voltado para HT. Se você tem uma metodologia voltada para full time, esse não é um dos melhores times para você usar, né? Você tem que usar os outros que eu já mostrei aqui, que tem desempenho mais virado para fim de HT e segundo tempo. Fora de casa, como é que é esse Bodoglint aqui? Fora de casa, o Bodoglint mantém defesa sólida. Tá? Ele mantém aqui uma defesa um pouco mais sólida. Ele se transforma um pouco mais em time de ambas marcam, né? Mas ele marca em 100% dos jogos e não começa a não sofrer. Ele começa a se direcionar para um time de defesa sólida. Ele começa a ultrapassar os 33%, os 30%, né, de porcentagem sem sofrer. Então ele vai encaminhando a defesa dele para uma defesa sólida também fora de casa. E o desempenho dele em termos de gol marcado também é pouco, né? Jogando fora de casa aqui, o desempenho dele é fraquito, certo? Então a gente tem aqui um Bodoglint que vem um pouco abaixo nessa lista. Depois dele vem o Rosenborg. Rosenborg é um time que eu também uso nessa Noruega aqui. E aí o Academia resolve dar uma travada. Né? Sempre tem que... Aí, vamos lá. O Rosenborg é um time que... O próximo time que eu uso é o Rosenborg, porque ele tem aqui, ó, jogando em casa.
jogando em casa, ele marcou gol em 80% dos jogos, tem um ataque consistente, então te entrega EV positivo. A defesa é sólida, não sofreu em 80% da campanha e por isso ele acaba vindo um pouco depois. Também tem um desempenho de gol marcado voltado um pouco mais para HT, né? Apesar de ser poucos gols, mas ele é mais consistente no HT, em todos os momentos do HT, do que no segundo tempo, né? Então, ele acaba te entregando um pouco mais de consistência nessa condição. Fora de casa, o Rosenborg tem aqui um, ele mantém consistência de ataque, né? Só que cai um pouco em relação à campanha casa. A defesa se mantém sólida, não sofreu também metade da campanha. E aqui ele melhora um pouquinho o desempenho de gol, né, nos momentos de gol lá. Aqui sim ele vira um pouco mais para fim de HT e segundo tempo, né? Mas o desempenho geral dele aqui, em termos de potencial de ataque e defesa, não é muito legal, né? Então por isso ele vem um pouco mais abaixo. Mas é um time consistente, principalmente em casa, né? Que se você usar mais nessa condição, é melhor para suas entradas, beleza? Depois disso, tem aqui o Fredrikstad, né? Esse mesmo time aqui. Esse mesmo time aqui. Então, o Fredrikstad jogando em casa. Você tem aqui um time que tem uma defesa sólida, não sofreu gol em metade da campanha, marcou em 83% dos jogos, então é um time consistente que vai te entregar gol. E só que o desempenho dele é mais voltado para HT, né, do que full time. Então, você consegue consistência com ele, mas por isso que ele vem por último na minha lista, né? Você consegue um pouco mais de gol dele no HT. Fora de casa, ele tem aqui, ó, mantém a defesa sólida, 50% sem sofrer. O ataque decai um pouco em termos de consistência, então a campanha dele casa é melhor do que fora pro seu over, né? E o momento de gol dele meio que dá uma sumida também, né? É muito fraco ali, tanto em fragilidade quanto em gols marcados. Então use o Fredrikstad em casa, né? Não use ele muito na condição fora. Ele é mais, ele é melhor para você usar na condição casa, beleza? Depois a gente vai para a Suécia. Na Suécia a gente tem o Mjällby. Por que que o Mjällby é o líder da minha lista da Suécia? Porque o Mjällby é um time jogando em casa. Ele é um time que entrega aqui, ó, 100% de gol marcado nessa condição. Sofreu em 60%, né? Ou não sofreu em 40%, quase metade da campanha. Ele tem uma defesa sólida. E marcou um pouco mais de gol em HT do que segundo tempo, tá? Ele tá vindo no topo da minha lista porque ele é um time consistente na campanha casa e porque fora de casa, aí sim, fora de casa, ele se transforma num time de ambas marcam, né? Tá aqui, ó. Fora de casa, ele é um time de ambas marcam, sofreu em 83%, marcou em 100%, o ataque continuou consistente, se transforma num time que joga e permite o adversário jogar, e tem aqui mais desempenho voltado para aquilo que eu uso, né? Que leva um pouco mais o momento de gol para o segundo tempo do que para HT, ok? Então por isso ele vem no topo da minha lista, principalmente por jogar desse jeito aqui fora de casa. Depois dele tem o Hammarby. Depois dele tem o Hammarby. O Hammarby em casa. Como é que ele tem aqui? Como é que ele vem se desempenhando aqui?
Ele tem defesa sólida, não sofreu em 57% dos jogos, marcou em 100%, né? É um time que te entrega consistência de ataque e se desempenha aqui, ó, em fim de HT, né? Fim de HT para segundo tempo. Então ele se encaixa bem no método de over full time. E fora de casa, ele mantém defesa sólida, né? Fora de casa, é um time que mantém aqui uma defesa de 60% sem sofrer gol. O ataque continuou consistente, marcou em 80. E tem um desempenho de gol aqui nos momentos fora de casa, que vai do 16-30 para baixo, mas dá uma banguelada aqui, ó, né? Fica meio banguelo aqui. Então, por isso ele vem logo em segundo lugar na minha lista. É um time consistente que dá para você usar contra adversários mais frágeis do campeonato, ok? Depois dele tem o Elfsborg. Elfsborg. Tava bem aqui na minha tela, né? Depois dele vem o Elfsborg, que jogando em casa, você tem aqui um time que tem defesa sólida, né? Defesa que não sofreu em metade da campanha. Você tem um time que marcou em 100% dos jogos, certo? Então, por isso, ele vem na minha lista, ele compõe a minha lista. Só não tá mais para cima por causa dessa consistência aqui de defesa. E se encaixa bem em momento de gol, né? Que o desempenho dele aumenta do fim do HT para o segundo tempo. Então, beleza para time full time. E jogando fora de casa, o Elfsborg tem aqui, ó. Fora de casa ele tem aqui, ele mantém a defesa sólida, não sofreu em metade da campanha. Fora de casa, marcou em 75% dos jogos. Ataque contínuo consistente. Só que o ataque dele em segundo tempo meio que dá uma sumida, né? Meio que dá uma viajada aí, né? Tira uma folga ao longo do segundo tempo aqui. Por isso ele vem por último na minha lista da Suécia, certo? E finalizando, a gente tem a Suécia 2. Na Suécia 2, a gente tem aqui, primeiro time que eu uso na Suécia 2 é o Landskrona. É o Landskrona que vem em primeiro lugar. Por que que ele vem em primeiro lugar? Na Suécia 2, ele vem em primeiro lugar porque ele é um time de ambas marcam, tá? Jogando em casa. É um time que se envolve em ambas marcam. Marcou e sofreu em 83% dos jogos. Então ele joga e permite que o adversário jogue. O seu jogo vai ter mais gols, né? Se transforma num jogo aberto. E se desempenha perfeitamente para over full time, né? Desempenho voltado para fim de HT e segundo tempo. Então, o primeiro time que se encaixa perfeitamente é o Landskrona. Depois dele tem o Orgrit. O Orgrit é o segundo time que eu uso aqui. E jogando em casa, o Orgrit tem o quê? Jogando em casa, ele é um time que tem 50% sem sofrer gols. 50% de jogos sem sofrer. Marcou em 83%. Então, ele é um time consistente que te entrega EV positivo em gols. Só que, dependendo de contra quem ele jogue, ele não sofre, né? E o desempenho tá beleza. Tá fim de HT, né? Aqui, ó. Fim de HT. Segundo tempo. É a defesa dele que tá deixando ele um pouquinho para trás nessa ordem da lista. E fora de casa ele tem aqui, ó. Ele é 100% ambas marcam, tá? Fora de casa ele é 100% ambas marcam. E o ataque some, né? O ataque dele dá uma sumida. Então por isso ele vem em segundo lugar nessa minha lista, certo? Então ele é melhor para você usar ele na condição casa. O Varberg é o próximo time, né? O Varberg
vem aqui na próxima posição da minha lista. E jogando em casa, o Varberg tem aqui 60% sem sofrer gol, né? Então é um time que controla mais o jogo. O ataque é consistente, marcou em 80%, tá beleza? E entrega um pouco mais de gol na primeira meia hora e depois no segundo tempo. Então, ou é 8 ou 80. Marca gol logo no começo ou marca no segundo tempo. E fora de casa o Varberg tem o quê? Fora de casa ele tem aqui, ó, 40% sem sofrer gol fora de casa. É uma defesa sólida. Marcou gol em 100%, um ataque consistente. E tem desempenho de gol parecido com o que ele faz em casa, né? Ele marca gol na primeira meia hora ou então marca mais para fim de HT e segundo tempo, né? Então por isso ele vem por último na minha. Aliás, não é por último, né? Ele vem em terceiro lugar na minha lista aqui dessa Suécia 2. Depois vem o Vastras. Depois vem o Vastras aqui. Em casa o Vastras tem aqui, ó. Aqui é o desempenho desse Vastras em casa. Ele tem 60% sem sofrer gol. Marcou em 80%. Então tem um ataque consistente, mas tem defesa sólida. E. Opa, esse é o Varberg, né? É o Vastras que eu tô usando. É o Vastras. Peraí. Logo vi pelo. Aqui. Eu botei ele na condição fora. Em casa, o Vastras tem defesa sólida, né? Tem defesa sólida. Não sofreu gol em 40%. O ataque é consistente. Então, você consegue consistência de ataque com ele. E se desempenha no, na última meia hora do HT pro segundo tempo, né? Tá aqui. Então, por isso ele vem mais para baixo na minha lista. E fora de casa ele tem aqui agora sim, fora de casa ele tem aqui, ó. Ele é mais um time de ambas marcam, né? Fora de casa ele melhora um pouquinho em termos de desempenho para over full time. Sofreu em 83%, marcou em 67%. E tem aqui um desempenho que vai do fim do HT, né, do 16:30 para o segundo tempo. E por isso ele se encaixa melhor fora de casa para o over full time do que quando joga em casa. Beleza? Era isso que eu tinha para te passar. Esses são os melhores times que você pode usar nessa época sem a alta temporada europeia. As melhores opções para EV positivo para over full time, né? Seja over limite, seja over à frente, seja ambas marcam, né? Se você usar esses times que eu te passei, você tem aí os outros 2 vídeos, né? Esse é o terceiro dessa série dos melhores times para você apostar nessa época. Se você juntar todos eles, vou deixar os outros vídeos aqui na descrição do vídeo, né? A sequência para você assistir um depois do outro. E você vai ter aqui todo o pacote completo do que eu uso para mim e tenho uma taxa de acerto de 83% a 93% nessa época do ano aqui, onde a alta temporada europeia acabou e só resta pra gente essas opções menores, tá? É possível você ter green aqui, só que você precisa entender quais são os melhores times para você apostar e não perder o seu dinheiro nessa época. Beleza? Clique em curtir se você gostou. Se inscreve no canal, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Comenta, compartilha para seus amigos. Fala para mim o que você está achando aí. Compartilha para seus amigos.
se torna membro do Escola de Trading, né? Aqui embaixo tem um botãozinho para você. Tem um botãozinho? Não, aqui embaixo tem a descrição, na descrição do vídeo. Tem as instruções para você se tornar membro do Escola de Trading. E você vai estudar comigo todos os dias lá no grupo para aprender qualquer metodologia que você quiser. Podendo aí escolher, me mandar mensagem, conversar comigo todos os dias. E é isso. Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.